Muito boa noite a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Boa noite também, ou bom dia, ou boa tarde para aquelas pessoas que vão assistir depois essa nossa live que vai ficar gravada aqui no Instagram da Terra dos Homens. Então a gente vai dar alguns segundos para aguardar algumas pessoas chegarem na nossa live. E boa noite. E a gente está retomando nossas lives. Nós fizemos algumas em 2021 e agora a gente está retomando algumas lives que a gente vai fazer ao longo de 2022. Então, boa noite a todas as pessoas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Renato Pedrosa e estou falando aqui de Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil. Atualmente eu sou o representante da Terra dos Homens aqui no Brasil. E hoje nós vamos conversar com a doutora Keturi Ramos, que é uma parceira da Terra dos Homens, fez a sua pesquisa de doutorado no tema da justiça restaurativa e daqui a pouco a gente vai convidá-la para estar conosco ao vivo. Então, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Para quem não conhece ainda o Instituto Terre des Hommes, nós somos uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Nós já estamos há 38 anos aqui no Brasil e a nossa missão principal é cuidar de promover e defender os direitos de todas as crianças e adolescentes, mais particularmente daquelas crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social ou em risco. Então essa é uma das missões da Terra dos Homens aqui no Brasil. Nós já atuamos na temática de exploração sexual, combate ao trabalho infantil, a seca aqui no Nordeste, já trabalhamos com adoção internacional, depois com direito de convenção familiar comunitária. Temos uma boa experiência com a justiça restaurativa e é uma das razões que a gente está aqui conversando, que a gente vai conversar com a doutora Keturi para ver como é que é isso, essa experiência nas escolas. Então a gente vai começar a nossa live, bem-vindas, bem-vindos a todos novamente. Quem não conseguir acompanhar, a gente vai deixar gravado aqui no Instagram do Terra dos Homens e aí vocês podem ver depois ou compartilhar. A gente pede também, caso vocês possam, também convidar outras pessoas que queiram estar aqui ao vivo conosco e de repente fazer alguma pergunta, né? Então vou chamar aqui a doutora Keturi, um momento para entrar aqui conosco. Convidando. Daqui a pouco ela aparece. Prontinho. Boa noite, doutora Keturi. Seja muito bem-vinda. Obrigada, que prazer. E só apresentá-la, né, a doutora Keturi Ramos, ela é professora e ela também assim, é doutora, né, pela pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, além de professora, uma estudiosa que defendeu uma tese sobre o protagonismo, né, dos adolescentes, dos jovens na questão da justiça restaurativa nas escolas. O tema da nossa live de hoje, a partir dessa tese de doutorado que ela defendeu, é a justiça restaurativa em ação, desafios e possibilidades na escola pública. Então, professora, muito bem-vinda, muitíssimo obrigado por ter aceitado nosso convite e eu te passo para as considerações iniciais. Eu que agradeço, estou muito feliz em poder compartilhar, né? Eu acho que a gente tem que se cercar de pessoas que estão com esse pensamento, né? E eu creio que o nosso grande desafio hoje é contribuir para esferas que ainda não conhecem a justiça restaurativa, que eu creio que aquelas que ainda mantêm a cultura punitiva, que eu vou já falar um pouco mais, né? Precisam realmente permitir, né, a sensibilização para pensar fora da caixinha, né? Eu costumo sempre falar dessa forma. Existem outras formas da gente vivenciar essa realidade, né? Que cada vez mais está caótica, densa, mas existe
outros caminhos, e eu acredito muito na justiça restaurativa. Desde a minha graduação, eu venho aí estudando, lendo teoria e prática, né? Então, acho assim que a minha primeira fala é nesse sentido, que a gente precisa praticar, porque aí, Renato, é uma conversa, né? Eu vou conversando Sim, aqui com fica à você, vontade. porque eu ainda me percebo muito violenta. Então, algumas falas, né, algumas reações que a gente tem no nosso dia a dia é que vai realmente comprovar se você realmente passou no teste, né? Eu costumo Sim. sempre falar dessa forma. Porque a teoria maravilhosa, mas é no cotidiano que vem ali Uhum. os testes e que a gente precisa ter uma autoavaliação, né? Perfeito. E a escola é um ambiente dinâmico. Uhum. Todo dia é um novo cenário, né? Não tem como eu dizer que o ontem foi igual ao de hoje. Não é possível. Existem ali demandas de conflitos, conflitualidades diversas, que aqui eu já aponto, né? A necessidade da gente pensar além das falas, né? Então, por exemplo, quando eu digo que meu aluno ele é disciplinado, na realidade ele está ali demonstrando potenciais, por exemplo, de liderança, né? Uhum. Que são atitudes que um professor restaurativo precisa estar atento. Então, assim, só para que vocês me conheçam um pouco mais, né? Eu já venho aí com uma bagagem na justiça restaurativa. Desde a minha graduação, eu sempre Uhum. senti um incômodo em relação ao conflito na escola, né? Na realidade, densidades, né, que eu costumo falar, conflitos de baixa intensidade, que não são vistos, não são tratados, e isso chega a uma violência física, por exemplo, né? A minha área é as ciências sociais. Então, tem um autor, aí para o pessoal que é mais acadêmico, né? Tem um autor que fala muito sobre violência simbólica, que é o Uhum. Pierre Bourdieu. O que é Sim. a violência simbólica? São essas práticas sutis da cultura punitiva, que já vem algo aí de geração em geração, a gente vem reproduzindo, e que muitas vezes a gente não percebe. Uhum. Então, essa minha fala inicial, na verdade, é uma pergunta, né? O quanto somos violentos nas nossas falas diárias, né? Verdade. Então, por exemplo, quando um aluno ele aponta sinais, aí eu coloco entre aspas, de indisciplina, na realidade ele está pedindo socorro, né? Uhum. Por quê? Se a gente for olhar, né, para uma realidade que ele está inserido, na família dele o ambiente já é caótico, já é violento, Uhum. e aí a escola não acolhe e reproduz aí uma série de violência, né? Com Sim. práticas sutis, E né? Que aí eu professora, costumo... Pode perdão. falar. Eu falo, viu, Renata? Não, tranquilo, fica à vontade, é um bate-papo mesmo. É porque pode ser que algumas pessoas que estão aqui na nossa live não conheçam e as pessoas que de repente vão assistir não saibam assim o que é a justiça restaurativa. Eu sei que é um tanto desafiador conceituar, mas assim, que elementos para a doutora, né, para a professora, da justiça restaurativa? O que é a justiça restaurativa e como é essa justiça dentro da escola? A partir das suas pesquisas, pudesse falar um pouquinho sobre isso, por favor. Posso. Na realidade, a justiça restaurativa não é algo novo. Na verdade, é um resgate de práticas aborígenes, lá do pessoal da América do Norte e da Nova Zelândia, né? Então, só para efeito, né, a professora vai ter que fazer aqui um esquema, né? Só para efeito didático. Nós temos dois tipos de direito, que é o direito restitutivo e o direito punitivo, tá? Esse pessoal lá da América do Norte, os índios, né, os aborígenes, eles tinham como prática essencial a resolução dos conflitos a partir do direito restitutivo. O que significa isso? Um conflito que era de um indivíduo
na verdade passava a ser da comunidade. Então eles sentavam em círculos e iam dialogar sobre essas questões, né? E aí nós, com o passar do tempo, né? A segunda opção era ir para a punição. Você sabia disso, Renata? Uhum. Então, em primeiro lugar, a gente ia conversar, né? Depois, se não resolvesse, aí a gente ia aplicar as punições. Com o passar do tempo, principalmente com o Estado moderno, veio o direito punitivo, com as leis, né, o sistema jurídico e tudo mais. E aí a gente passou a usar ele como regra. Mas, na realidade, a justiça restaurativa é o resgate dessas formas de lidar com os conflitos a partir do diálogo. Então, se eu fosse colocar aqui alguns princípios, né, da justiça restaurativa, é a cooperação, o diálogo, responsabilização, porque tem muita gente, e aí eu já vou dar aqui alguns exemplos, né? Quando a gente vai apresentar a justiça restaurativa nas escolas, muita gente fica resistente porque acha que vai perder poder, né? Porque existe essa ideia de dominação, de controle, que não cabe julgamento, porque nós fomos educados dessa forma, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a história das prisões, lá com Foucault, a gente percebe que a escola ela está ali muito pertinho, né? A organização em salas, que na realidade são celas, né? A questão do controle, do regimento escolar, né? Que ali você aplica sanções. Então, tem muito a ver com a história das prisões. Quem quiser dar uma olhada sobre isso, precisa ler Vigiar e Punir, do Foucault, tá certo? E aí a justiça restaurativa vem como uma possibilidade nesse contexto que é caótico, né? Eu costumo sempre conversar com as pessoas mais próximas e eu percebo, na verdade, o desespero nas falas, né? Por quê? Isso, no meu ponto de vista, na tese que eu desenvolvi, eu percebo que a cultura punitiva está em colapso, principalmente na escola. Por quê? Porque nós temos jovens, não é? A gente tem aí uma juventude plural, que tem identidades diversas, formas de se relacionar diversos, e, por exemplo, o tradicional já não dá mais conta. Sim. Então, quando eu pratico, por exemplo, a expulsão, né, a suspensão, ok, é um paliativo, mas não resolve. É ou não é? Verdade. Até porque ele vai voltar, esse aluno, né, e vai ficar ali um movimento que no final das contas não resolve. E aí vem a justiça restaurativa como a possibilidade de trazer, por exemplo, essa liderança negativa para a facilitação, que é, por exemplo, o caso aí do Matias Beck, né, que foi a escola que eu investiguei, que quando eu entrei, tem até lá na introdução, né, da minha tese, eu fiquei em estado de choque, né? Por quê? Porque para mim aquilo era impossível, você ter, por exemplo, silêncio na escola. Né? Por quê? Porque quando eu entrei, os jovens eles estavam fazendo atividades produtivas, porque temos que ter essa noção, a gente precisa colocar esses jovens para agir, para estar em ação, né? Porque a gente concorre com a tecnologia. Sim. Não aqui desqualificando, né, a tecnologia, pelo contrário, mas tudo é como você usa, né? E na escola a gente percebe muito isso, que existem ali potenciais que não estão sendo vistos. Verdade. E aí, professora, assim, respondeu totalmente. O que eu achei interessante também é que a justiça restaurativa ela é um mundo a ser explorado. A sua implementação no Brasil, a gente pode dizer que ela é recente, digamos assim, né, a sua implementação. Ela tem boa germinação no ambiente escolar, mas também pode ser aplicado também em outras áreas, né, como na área do adolescente que comete ato infracional, né, nas internações,
na fase de conhecimento, enfim, em violência doméstica também. Mas a senhora escolheu para estudar a questão do protagonismo da juventude com a justiça restaurativa na educação. Eu acho interessante uma das perguntas norteadoras da tua tese, que é: quais são as estratégias que dão sentido à concretização da justiça restaurativa nas escolas públicas? E aí eu gostaria de perguntar assim, chegou a alguma conclusão, alguma constatação, né, que estratégias, né, dão sentido à JR nas escolas e tendo o jovem com esse protagonismo? Eu creio, Renato, que a grande estratégia, na minha visão, né? Primeiro existe a necessidade de você preparar o campo, né? Sim. Eu aponto até como um pressuposto para que haja realmente a efetivação da justiça restaurativa. Quando eu falo efetivação, é a mudança de paradigma, tá? Sim. E aí eu sou bem sincera, não é algo do dia para a noite. Precisa de um processo, porque a gente está lidando com consciência, né? E aí, até como dados de pesquisa, com os jovens, a gente consegue ter uma linguagem, um acesso muito rápido. Sim. A grande resistência são com os adultos, que aí, no caso, são os professores. Por quê? Porque existe aí o medo de perder o poder e a autoridade. Que na realidade não acontece isso, pelo contrário. O seu lugar de fala é restabelecido. Porque a ideia do respeito, ela é favorecida. Sim. Então, como estratégia, eu aponto como pressuposto a necessidade da gestão fazer o curso, né, da justiça restaurativa, o processo todo, e toda a comunidade escolar. Porque não adianta eu, na minha sala de aula, estar com um olhar restaurativo e o porteiro não está. Né? Porque é o primeiro contato, o aluno chega. Então eu tenho um posicionamento restaurativo e os outros não têm. Isso vai criar o quê? Dificuldades. Então a estratégia principal é todos passarem pela formação. Quando eu digo todos, é porteiro, é o pessoal da merenda, né? Por quê? Porque está ali em contato com esse aluno. E a gestão, e aí eu faço aqui, não sei se ela está aqui, mas Virgínia, um beijo Sim. bem grande, porque a Virgínia é um exemplo nesse sentido. Porque ela bateu o pé e disse, decretou, né? Sim. Que todos iriam fazer o curso e fizeram, né? E eu aponto também a necessidade de estar ali atualizando. Isso. Viu, Renato? Sim, Por concordo. quê? Porque o quadro de professores, ele vai mudando. Então, por exemplo, eu faço uma formação, os professores passam pelo curso. Mas daqui a um ano eu já tenho novos professores. Então, precisa estar nesse processo constante, tá? E outra, né, que eu acho assim muito, que dá resultado efetivo, são os círculos. Né? Os círculos de paz, e aí também tem a ideia dos círculos em movimento, que aí é uma estratégia de vocês, né? A autoria de vocês, que é essa ideia itinerante, né? E você consegue aplicar na sala de aula. Então, para mim, se fosse hoje colocar ali os princípios, né, o que é necessário, seria isso. Ótimo. E a professora, a senhora comparou duas escolas, né? Uma escola que aplicava a justiça restaurativa, no caso a Escola Matias Beck, que é parceira de Terra dos Homens, e tem a professora Virgínia como essa grande articuladora e acredita e vive a JR, a justiça restaurativa, e tem uma outra escola também de Natal, que na ocasião da tua pesquisa não aplicava a justiça restaurativa. A ideia foi comparar assim, as várias metodologias. Comenta um pouquinho como é que foi, assim, alguns achados dessa comparação de uma escola que aplica a JR e uma escola que não aplica, digamos assim. Né? Pronto. Na realidade, quando eu estava em Natal, por causa do doutorado, né? Então, eu dava aula nas escolas públicas. E eu sempre com essa necessidade, né, de contribuir, eu tendo todas essas informações e práticas, onde é que eu chego?
num ambiente punitivo. Uhum. E aí eu fico numa inquietação, querendo contribuir, e aí eu tive a possibilidade de fazer um curso de extensão na escola Floriano Cavalcante, que eu nomeio, né, como FC, que é Floriano Cavalcante, conhecido como Floca, bem conhecido na cidade de Natal. É uma referência. E aí eu conversei com a diretora, não foi possível a gente aplicar com os professores, porque era algo mais para a sensibilização, mas pasmem, Renato, eu já percebi resultados. Foi apenas um curso que eu fui falar sobre a história, teve a parte prática do curso, e os jovens, no final, relataram, por exemplo, processos de mudanças na família, posturas, comportamentos diferenciados. Então, assim, foi algo rápido e eu fiquei pensando como seria aprofundar, né, e ter todos os passos, mas não tive como aplicar efetivamente. Aí, resolvi focar minha atenção no Matias, que é 100% restaurativo. Verdade. E eu estava lendo também sua tese, a senhora não ficou focada também somente nos círculos, trabalhou também com a técnica, né, da mediação de conflitos dentro desse ambiente escolar também. Tem alguma questão que chamou a atenção em aplicar assim, tanto a justiça restaurativa, o círculo de paz, com a metodologia da mediação de conflitos? Como é que constatação a senhora teve? Como é que foi essa conjugação? O que me chamou mais atenção, Renato, que inclusive no Matias, né, tem práticas de mediação, mas existe uma diferença, né? Porque, veja, quando acontece um conflito na sala de aula, não é apenas duas pessoas em conflito, né? É, na maioria das vezes, a sala inteira, né? Então, vamos imaginar 40 alunos ali, né, naquele movimento. Então, a mediação, ela se aplica com duas pessoas ali em conflito. E aí, por exemplo, os Howard Zé, eu creio que você já conhece, né? Sim, sim. Aí, da justiça restaurativa. Ele fala que nesse sentido cabe a gente usar os termos vítima e opressor, quando a gente está na mediação, né? Mas na escola a gente tem que ter uma atenção maior, porque na realidade é aquele que pratica o dano e aquele que sofre o dano, né? Para evitar aí distorções, né? Então é necessário a gente ter esse cuidado. E no Matias tem a sala de mediação. Só que como os conflitos são de grande quantidade de pessoas, acabava que ela era utilizada apenas para esses conflitos onde tinham duas pessoas, né? Que é o mais cabível. Mas eu chamo a atenção da necessidade de ter um espaço para a justiça restaurativa. Porque isso cria um posicionamento e contribui para a legitimidade da proposta. Uma coisa muito interessante que a senhora destacou, que é importante, né, que uma escola que deseja implementar as práticas restaurativas, a justiça restaurativa é fundamental, ela está sempre em constante atualização. Por exemplo, a professora Virgínia, ano passado a gente deu um curso de facilitadores de círculo de paz só para uma turma de adolescentes. Então, a perspectiva dela é que esses jovens possam trabalhar com a metodologia circular, ajudando também não só na resolução dos conflitos, mas também na prevenção deles, né? Em levar o jovem, por exemplo, que de repente quer brigar, e ele perceber que existem outras possibilidades. Então, essa atualização constante das escolas, né? Porque tem mesmo essa rotatividade, é super, super importante também. Eu, particularmente, gosto muito, né? Aqui em Terres-Homem a gente investe muito nisso, e todo projeto da gente tem que ter um componente, tem que ter um eixo, um objetivo voltado para a juventude. Porque o jovem, por exemplo, está na escola, geralmente ele fica assim, 3, 4 anos naquele ambiente escolar, na maior parte do tempo, muitas vezes. Aqui em Fortaleza tem escola de tempos integrais, então esse jovem é um agente de prevenção, de proteção e também de resolução de conflito. A juventude e os jovens são muito mais rápidos, com todo respeito a nós adultos, né, em pegar as metodologias, né? Então,
E eu queria que só comentasse um pouco sobre isso, assim, com o papel da juventude nesse processo de fazer acontecer a justiça restaurativa. Tem uma autora que fala muito sobre isso, que é a Fátima. Ela vai falar sobre a participação, da importância da juventude estar envolvida nesses movimentos, mas de forma consciente, né? Sim. Então, existe a necessidade desse trabalho, por exemplo, quando eu estava analisando, né, em campo a escola Matias Beck, os meninos eles já tinham uma autonomia tão grande, né, o pessoal do Grêmio, que eram os facilitadores, que eles já conduziam ali o acordo de uma forma fácil. A Virgínia ficava só ali observando, né? Porque existe a necessidade de ter ali o adulto, né? Dependendo das situações, Sim. né? Uhum, Mas isso. eles conduzem de uma forma muito rápida, né? Eles pegam a proposta de uma forma muito rápida. E aí é o exercício da participação, da autonomia, né? E uma coisa que eu acho primordial você falar. Quando o aluno ele apresenta essas demonstrações que na nossa cultura punitiva vai caracterizá-lo como indisciplinado, ele tem um potencial de liderança e, na realidade, ele quer chamar atenção, né? Uhum. Por quê? Porque na casa dele não é um ambiente receptivo. E aí a necessidade de olhar para esse aluno de forma atenta, fazer a escuta ativa, né? Porque eu costumo sempre falar isso, a gente não escuta o que as pessoas falam, a gente escuta o que as pessoas fazem, né? Porque a nossa conduta e o nosso comportamento. E aí os jovens, eles apresentam essa ideia, né? E eles percebem que são reconhecidos, tá? Sim. Então, pra gente, né, aprofundar isso, quem quiser, leia um pouco de Axel Honneth, A Luta pelo Reconhecimento. Sim. Que na realidade é isso, os alunos eles querem um lugar, nós também, né, nós adultos, queremos ali estar nesse processo de ser visto, de ser lembrado, né? Tão interessante, né, quando alguém lembra de você. O aluno é da mesma forma. E aí a necessidade de trazer essa visão e colocá-lo em ação, porque ele precisa estar nesse movimento consciente. Verdade. E aí, professor, a gente sabe também, já comentamos de alguns desafios, né, que é implementar a justiça restaurativa nas escolas, né? Então, eu sempre digo, né, que, pela experiência que a Terra des Hommes tem aqui no Brasil, é que quando a gestão está aberta para possibilitar a descentralização desse poder aparente que tem, né, na figura da diretora ou dos professores, né, é uma das portas de entrada. A experiência que a gente tem é, quando tem uma gestão que diz e age para que a coisa aconteça, a justiça restaurativa, isso sim facilita bastante os processos, né? Mas tem também muitas vezes as dificuldades, os desafios, né, que podem ser superados. E nas tuas pesquisas, assim, quais foram os principais desafios que a professora constatou para implementar a justiça restaurativa nas escolas? O grande desafio, ao meu ver, é essa mudança de consciência. Sim. Porque eu acabo que trago isso, né? Quando a gente consegue, quando eu digo quando a gente consegue, é porque não é uma visita só que a gente faz, né? Eu acompanhei o processo de vocês na sensibilização e eu percebia que você ia umas 2, 3 vezes tentar mostrar, trazer resultados, né, de realidade que já funcionam a partir desse pensamento. E a resistência é muito grande, né? Eu acabei que eu falo dessa forma, né? Naquele momento também estava insensível, porque muitas vezes nós recebemos porta na cara, de não ser nem ouvidos, né? E eu creio que até é um benefício nesse sentido, né? Eu costumo sempre falar isso, que quando há muita resistência, a gente precisa mudar a estratégia e olhar para um ambiente que está receptivo, né? Então, assim,
ao meu ver, o grande desafio é esse. Olhar também para esse professor, né? Porque eu costumo fazer a escuta, quem é aí da ciência tem que ter esse cuidado, né? Para também não ficar ali a neutralidade que não existe, né, Renata? Eu Sim. costumo sempre falar na vigilância epistemológica de pesquisa. Porque você não vai pesquisar o que você não gosta, né? Você pesquisa o que você tem afinidade. Mas você precisa ter esse cuidado da vigilância, né? E aí eu faço a escuta de todos. E o que eu percebo também é que o professor, muitas vezes, a sua carga horária já é exacerbada, né? Então eu aponto como necessidade de colocar na grade curricular a ideia da justiça restaurativa, e isso foi até uma fala dos alunos do Matias Beck. Sim. Por exemplo, colocar uma eletiva da justiça restaurativa, que é uma disciplina só sobre isso, né? Porque aí também cria legitimidade. Então, assim, ao meu ver, é mais essa ideia. E a persistência, gente, das ações punitivas. Porque eu fico olhando, né? Ok, a pessoa está fazendo algo que ela aprendeu, mas que, na realidade, lá no fundo, a pessoa sabe que não resolve. Sim. Né? Então, assim, como seria a gente baixar, né, o julgamento, as barreiras e possibilitar, olhar para uma realidade diferenciada, né? Eu sempre coloco o exemplo do pessoal do Rio de Janeiro, de Brasília, não é? Do Rio Grande do Sul, tem o pessoal também de Rondônia, não é isso? Que estão aí nesse movimento, tem o pessoal de Parnamirim, Natal, né? Então, assim, como seria a gente, pelo menos, ouvir outras realidades, né? Então, eu faço esse alerta aqui e aponto como a necessidade mesmo de rever essas práticas punitivas. Porque acaba que você preenche papel e mais papel, né? O aluno é expulso, volta, expulso, volta. E os próprios alunos já percebem isso, né? Eles dizem, professor, isso não dá em nada. Então, assim, são coisas, né, que estão ali na nossa realidade, a gente precisa ver e buscar ressignificar. Isso. E essa tocou num ponto muito importante, que agora com o novo ensino médio, aqui mesmo na Terra dos Homens, a gente já está criando toda uma metodologia para, dentro da nova metodologia, né, do ensino médio, a gente trabalhar também com a justiça restaurativa. E muito na perspectiva da juventude também, do jovem ter a habilidade da metodologia. Claro que em algumas situações de resolução de conflitos precisa ter um co-facilitador adulto, né, que vai acompanhar, mas a gente tem dado muito certo o jovem facilitando os círculos na perspectiva da prevenção, né, na perspectiva de discutir um tema complexo que ajuda outros jovens também a dar suas opiniões, a se colocar no lugar do outro. Então, e aí a partir desse novo ensino médio, a gente está pensando também em já implementar isso aqui em Fortaleza. Na verdade, a gente está concluindo um programazinho para ofertar para as escolas também, né? Então é isso. A gente está aqui, para quem chegou agora, seja bem-vindos, bem-vinda, a gente está com a professora Keturi Ramos, que é professora, doutora, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que trabalhou com a justiça restaurativa nas escolas e tendo a juventude como protagonista, né, de todo esse processo. E a gente queria agradecer novamente a participação dela aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração também, pode fazer, que a gente passa a palavra para a professora, né? E aí, professora, assim, uma outra questão muita gente comenta, né, que a justiça restaurativa não seria mais ligado para o campo dos operadores do sistema de justiça, né? Quer dizer, polícia, defensoria pública, Ministério Público, Poder Judiciário, né? Outros campos. E aí, como é que a senhora, não sei se a senhora, durante a sua pesquisa, constatou isso, se teve resistência, que alguém comentar, mas justiça, a escola não pratica justiça, essa é de outras pessoas, esse é de um juiz, de um promotor, de um defensor, teve alguma
algum caso, alguma situação nesse sentido, ou não? Foi tranquilo, assim, essa aceitação da terminologia justiça restaurativa em ambiente escolar? Como é que foi isso? Não, eu confesso que a gente precisa explicar, né? Porque acaba que é um termo que traz uma certa seriedade, né? Você Aham, traz justiça, né? Aí a pessoa já faz a ligação com o direito, né? Mas, quando a gente vai olhar hoje, a justiça restaurativa está inserido em diversos ambientes, né? uhum, Empresarial, né? Escolar, ONGs, né? Então, assim, diversos ambientes, porque a meu ver, né? Eu comecei a minha fala colocando isso, de que quando você está vivendo essa realidade punitiva, não cabe julgamento, né? Porque foi a forma que você aprendeu, mas o seu corpo, a sua realidade já está dizendo, né? Está uhum, gritando que não está dando certo. Por quê? Aí eu faço um adendo para a realidade da educação, né? O nível de adoecimento dos professores é gritante, uhum. né? A nível emocional, físico, né? Uma série de doenças. Por quê? Porque aquela carga ela acaba somatizando e a gente percebe que os conflitos eles só aumentam, né? Porque veja, quando eu expulso o meu aluno, né, ou eu suspendo, qual é a ideia que ele vai ter? Ele vai vir com mais violência, né? Uhum, Né? Vai criar uma revolta. E aí, por exemplo, o sistema prisional, que ao meu ver, né, o sistema prisional, também está em colapso. Porque se construir prisões fosse aí a saída, já estava tudo resolvido. E pelo uhum, contrário, as pessoas saem de lá, quando eu digo pessoas, são seres humanos, né, que cometeram sim atos, que precisam passar, né, pelo sistema jurídico, mas que na realidade não está sendo visto na sua totalidade, né? E vai reincidir e vai voltar. sim. Então, essa minha visão, né? Lógico, eu sempre faço essa ressalva. A justiça restaurativa não é a solução para tudo, né? Mas é uma oportunidade de você vivenciar algo diferente. E aí, eu coloco, né, que no próprio Matias, que a Uhum. realidade é 100% restaurativa, ainda coexiste nas duas realidades, né, duas realidades dentro de uma, que ainda existe a cultura punitiva. Por quê? Porque somos muito violentos, né? Nas nossas falas, nas nossas práticas. E aí eu faço um alerta aqui. Como seria a gente começar nas nossas casas, nas Uhum. nossas relações mais próximas, né? Porque isso, para mim, foi assim a grande chave do processo inteiro. Por quê? Eu não posso viver, né, falar algo que eu não vivo. Então, eu gostaria de fazer, chamar atenção para isso, né? Viver realmente essa realidade. Verdade. E aí, professora, tem uma pergunta de um canal de comunicação aqui do Instagram, que é do Grande Mucuripe, né, que é presente aqui na cidade de Fortaleza, e tem uma consideração. Professora, existem uma grande mudança do ensino dos anos 90 para os tempos atuais, e para melhor. Porém, algumas escolas ainda não são profissionais, e quando são, nem todos os jovens conseguem, né? E aí, alguma consideração sobre essa questão dessa comparação entre os novos ensinos, né, entre o ano 90 e os atuais, e como isso se interliga ou fortalece a justiça restaurativa, professora? Na realidade, eu percebo abertura, né? Porque eu acho que só em a gente poder estar falando aqui dessas realidades que já vivenciam a justiça restaurativa, isso já é um processo de abertura. Uhum, Mas eu reitero, né? Que nós, por exemplo, na universidade, principalmente o pessoal da pedagogia, né? Que né, vem ali ensinando e percebendo as práticas de ensino, as licenciaturas de uma forma geral, nós fomos educados para a cultura punitiva, sim. né?
Então, existe essa necessidade de trazer para esses ambientes também a restauração, a consciência restaurativa, né? Uhum. E aí eu dou até o exemplo da minha realidade, que no processo mesmo de orientação e tudo mais, né? Não sei se Irene está aqui, minha orientadora, se tiver um cheiro. Ela começou a buscar estudar sobre isso também. Então Sim. já demonstra o quê? Um processo de abertura, né? Então, eu percebo que a gente precisa falar mais desses assuntos em todos os ambientes que nós estamos ali inseridos, porque na realidade as pessoas ainda não conhecem, né? Por isso que não cabe aqui julgamento. A gente Claro. precisa apresentar, mostrar a partir das nossas práticas, né? Eu costumo sempre falar que o silêncio também é muito interessante e você fazer e agir de forma restaurativa é muito mais significativo. Então, eu creio que teve um processo de abertura, sim, e que a gente precisa estar ali nessa busca pela legitimidade, porque as pessoas ainda não conhecem. Verdade. Não, e muita gente, que a gente está nessa caminhada de justiça restaurativa há muito tempo, então, vez por outra, tem um colega comigo assim, mas Renato, precisamos ainda dar curso básico de justiça restaurativa? Sim, precisamos, porque tem muita gente ainda está se apropriando dessa tecnologia, dessa forma de fazer justiça enquanto valor, sabe? Então, é preciso sim estar divulgando e também oferecendo oportunidade de informações para nesse tema, acho que é fundamental mesmo. A gente está, professora, já nos nossos últimos minutos, né? Em nome da Terra dos Homens, queria agradecer muitíssimo pela sua participação aqui na nossa live. A gente queria comunicar também que nós vamos disponibilizar na biblioteca virtual da Terra dos Homens a tese de doutorado da professora, então, se alguém quiser já está lá na universidade, né? Na biblioteca também, mas a gente vai colocar, né, no Instagram, no site da Terra dos Homens, na biblioteca. Então, se alguém quiser aprofundar, e lá também tem os contatos da professora que pode também interagir. E a gente queria agradecer muitíssimo as pessoas que participaram aqui conosco dessa live, também as que vão assistir também. Obrigado. E, professora, eu te passo para as considerações finais dessa conversa, né? Porque a parceria com a Terra dos Homens continua, né? A gente fica aqui à disposição. Gente, eu gostaria de finalizar com a seguinte pergunta, né? Como a minha investigação é na escola e eu tenho esperança, sim, que a escola seja um ambiente receptivo, um ambiente acolhedor e que favoreça as potencialidades, não é? E deixe de ser um ambiente repressivo, não é? E que possamos também trabalhar as nossas questões, porque quando a gente olha, por exemplo, uma realidade punitiva, ela está pedindo socorro, né? Todos que estão ali envolvidos. Por quê? Porque a demanda de conflitos são gigantescas, mas existe sim a possibilidade da gente trazer ali um novo olhar, trazer leveza para esse ambiente e pedir, né, ajuda aos jovens, porque os jovens, eles têm essas capacidades inatas. A gente Sim. só precisa ativar ali a potencialidade dele, né? E deixar que ele contribua, que a gente faça um processo colaborativo. Então, eu reitero, nós não perdemos poder, nem perdemos autoridade, né? Pelo contrário, o nosso lugar de fala, ele é legitimado. Por quê? Porque você passa também a dar voz àqueles que estão silenciados. Então, que tipo de escola a gente quer aí para as próximas gerações? É essa pergunta que eu deixo aqui. Maravilha. Muito Muito obrigado. obrigada. Professora, novamente, muito obrigado também e a gente se encontra. A todos e a todas, uma boa noite, se cuidem. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Beijão.